Noite boa! Noite boa, noite boa, noite boa! Hoje a gente tá aí no 8º dia já da nossa maratona 28. Então, quanto mais dia, menos dia, né? Assim como esse tempo que a gente tem vivido, né? Quanto mais dia, menos um dia. Não seria diferente aqui na maratona também. Quanto mais dia, menos um dia. Hoje a gente tá no nosso encontro 8ª live da nossa maratona 28. Rumo aí na nossa jornada de diferenciação profissional, tá? E hoje a gente vai falar deste caminho, né? O caminho da diferenciação profissional, né? Que caminho é esse? Né? O que a gente, se eu pudesse estruturar isso, que caminho é esse que a gente vai seguir, né? E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Deixa eu dar boa noite aqui pra galera que tá entrando. Hoje a gente tá no Insta, tá no Face. E que massa que a gente tá em mais de um canal. Aqui a galera do Face, aqui a galera do Insta. E, enfim, meu povo, então a intenção hoje é a gente tentar estruturar um passo a passo, tá? Muitas vezes a gente vai ter uma dificuldade, a gente vai ter um problema, porque a gente não sabe literalmente pensar mesmo, tá? Ou quer atropelar, colocar o carro na frente dos bois, e eu não sei exatamente se você entende isso, mas a gente meio que quer atropelar etapas, sabe? E muitas vezes a gente sofre muito porque a gente não consegue dimensionar que para que eu colha algo, eu tenho que seguir etapas anteriores, tá? Então, para que eu consiga, de repente, ter uma alface, eu vou precisar plantar lá a semente de alface, eu vou precisar regar, eu vou precisar cuidar, eu vou precisar conhecer aquilo, tá? E vocês vão perceber que o caminho que eu vou apresentar para vocês hoje, ele pode ser utilizado para diferentes coisas da vida, tá? É um método para que a gente realize sonhos. Então, desde já eu te digo que a primeira etapa aí desse método é o sonho e a última etapa é o realizar o sonho que foi pensado lá no primeiro momento. Só que entre o sonhar e o realizar existe um caminho aí e muitas vezes é esse caminho que a gente negligencia, tá? Muitas vezes é esse caminho que a gente não banca. Todo mundo quer o sonho realizado, mas poucas pessoas se comprometem no processo de realização de sonho, tá? E se a gente for parar pra pensar, eu não sei exatamente o que é que você sonha, mas se esse sonho ele é genuíno, ele vem de dentro de você, ele serve para outras pessoas, né? Eu não tenho dúvida, meu povo, que são sonhos realizáveis, tá? Agora, o que a gente vai fazer para chegar lá, né? É o problema, né? Todo mundo quer o resultado, mas poucas pessoas se comprometem com o processo para chegar ao resultado. E é o que a gente falou semana passada, eu acho que a semana inteira. Gente, é possível eu sentar na cadeira da reclamação, ai, mas o mundo, mas o céu, a terra, o ar e tudo que neles há, né, está contra mim. Essa é uma cadeira possível? É uma cadeira possível. Você escolhe ficar sentada nela ou não, tá? Existem outras cadeiras vazias. E você simplesmente pode levantar da sua cadeirinha e ir para uma outra cadeira, beleza? Você não precisa reclamar, não é a única opção que você tem. Ou você não precisa achar que o mundo tá contra você. Ou você não precisa pensar que João, Maria são mais competentes ou tiveram mais sorte, tá? E se isso realmente aconteceu, possível provavelmente existir um comprometimento maior de João e de Maria, tá? E aí, em reconhecendo isso, você vai parar pra pensar, opa, e o que é que eu faço com isso? Eu posso investir, eu posso me jogar, eu posso, né, me comprometer, ou eu posso continuar aqui reclamando, imaginando e pensando que João, Maria e sei lá mais quem são melhores, tem mais sorte, né, porque veio de família X, Y, Z, e aí a gente acha, assim, um elenco de justificativas, né, para que a gente não se dê conta que, em verdade, não existia um compromisso nosso com a nossa jornada, que não existia um compromisso nosso
com o nosso processo, tá? Porque a gente fez escolhas ao longo do caminho que talvez tiveram muito mais recompensas imediatas, retornos imediatos, e por conta disso, os retornos de médio e longo prazo, que levam tempo, eles acabaram sendo negligenciados. Vocês percebem isso, meu povo? Eu não sei como é que isso chega aí no ouvido de vocês. Mas no final das contas, de forma geral, a gente goza e gosta muito mais quando a gente tem recompensas imediatas, tá? Tipo, uma coisa do dia a dia, mas que pra mim faz muito sentido. A gente prefere comprar mais caro presencial pra sair dali com o produto na mão, do que esperar 4 ou 5 dias para comprar mais barato pela internet. Por quê? Porque a gente não quer esperar, né? Existe um gozo na compra, né? E a gente quer tudo de forma muito imediata, tá? Por que eu tô marcando isso pra vocês? Porque esse caminho, essa jornada de diferenciação profissional é o tipo da escolha que a gente faz que você não vai ver resultado imediato. E porque muitas vezes você não vê resultado imediato, você tende a brochar, você tende a dar uma esfriada, tá? E aí é nisso, sabe? É por isso que a gente tá marcando, pra que a conexão com o processo seja muito forte, tá? Pra que você entenda que quando você plantar lá a sementinha de feijão, de arroz, sei lá, de que arroz não se planta, sei lá, gente, tô falando aí, já tô entrando numa seara que não é minha. Mas quando você plantar lá a sementinha, que não vai ser na hora que você plantar e você vai regar que você vai ter a planta. E mais ainda, colher o fruto da planta, tá? Aqui não seria diferente. E eu preciso que vocês se conectem com isso. Porque não é fazendo, por exemplo, 4 ou 5 postagens, ou estudando 1 ou 2 livros, ou indo para campo, ou oferecendo o produto, o serviço. Poxa, Kalila, não deu resultado. Gente, esse é literalmente uma jornada. E talvez agora vocês entendam o peso do nome aqui, jornada, tá? É uma jornada que você precisa ser consistente, constante, para que você tenha o resultado, tá? Não é uma brincadeira, tá? Não é porque, hoje eu não tô afim, hoje eu não quero, tá? E o massa de eu dizer isso aqui numa live, que eu tô dizendo pra todo mundo e não tô dizendo pra ninguém especificamente, é marcar pra você, gente, meu filho, ele diz, hoje eu não tô afim de fazer, hoje eu não quero, tá? Por quê? Porque ele tem 5 anos de idade. Então, o querer dele é o grande senhor das escolhas que ele faz em relação aos fazeres e aos não fazeres, beleza? Mas ele tem 5 anos. Em se tratando de adultos, a gente precisa entender que existem muitas coisas que a gente vai precisar fazer, mesmo sem querer, mesmo sem vontade. Não tô aqui falando, obviamente, de nenhuma violação, né? Não é pra ser violento ou violador, pelo amor de Deus. Mas a gente precisa ter uma consistência e uma constância para que você possa vir colher o fruto, tá? Não dá para eu plantar hoje, ficar 15 dias sem cuidar da planta e querer que a planta me dê um bom fruto. Não vai dar, meu povo. Não vai dar, tá? Então não dá pra ser com o seu termômetro motivacional. Você precisa fazer mesmo quando não esteja motivado, tá? Mesmo quando você não esteja com o espírito, como muitas vezes as pessoas falam, tá? Não é pra ser assim, beleza? Ou não esqueçam, a gente vai arcar com a consequência disso. Ontem eu assisti Espelho, Espelho Meu, um filme que conta a história da Branca de Neve, mas na versão da bruxa, né? E lá no meio, quando ela tá lá conversando com o espelho e tal, é bem interessante, porque o espelho diz assim, ó, você pode ir por esse caminho, tipo, o caminho mais curto, né? O caminho da magia. Você pode ir por esse caminho, mas tem um preço, né? Não se fala qual é o preço no filme, né? Mas tem um preço. Quando você escolhe agir, óbvio que tem um preço. Quando você escolhe, sei lá, fazer uma live, tem um preço. Quando você escolhe fazer um post, estudar, ficar até 3 horas da manhã, é um preço. Mas quando você não faz, tem um preço também, tá? E é isso, tá? Então, assim,
é porque a gente não quer pagar o preço do agora, que a gente acaba pagando preços depois, tá? Ou não pagando, porque os boletos acabam ficando sem pagar, tá? Então o que a gente vai ver hoje? A gente vai ver literalmente sobre este caminho, tá? Este caminho de diferenciação profissional, pra mim, ele segue literalmente uma rota, tá? E é sobre essa rota que a gente vai conversar aqui hoje. Então, em verdade, o que vocês vão ver são 6 passos entre o sonhar e o realizar. Vocês vão ver 6 passos que, obviamente, são muito mais aprofundados do que é possível serem tratados aqui hoje, mas o caminho que vai conduzir a gente em consistência e constância, conduzir a gente para o lugar que a gente quer, tá? Na semana passada a gente falou que lugar é esse, né? O que é diferenciação profissional, tá? O que é diferenciação profissional para mim pode ser diferente da diferenciação profissional para João, para Maria, tá tudo bem, né? E a gente precisa buscar aquilo que faz sentido pra gente, beleza? Mas independente, galera, do sentido de João e de Maria, o caminho parece que é muito próximo. Por quê? Porque a gente parte de algo que é muito subjetivo, que é o sonho de cada um. Então, quando a gente fala do caminho da diferenciação profissional, para mim, é o sacar, que inclusive é o meu método, né? O método sacar. Começa com o S, porque o S é o S de sonho. É quando a gente se coloca em movimento para se conectar com aquilo que faz sentido pra gente. Não é o que faz sentido pra minha mãe, não é o que faz sentido pra meu pai, não é o que faz sentido pra minha mulher, pro meu marido, pro meu filho, é para mim. Tá? É aquilo que me movimenta, é aquilo que faz meu olho brilhar, é aquilo que fala de mim, do mundo melhor que eu quero viver, entende? Então é essa conexão que a gente precisa fazer para atingir o primeiro nível do caminho, que é o sonhar. Muitas pessoas têm dificuldade já na primeira etapa. Por quê? Porque essa forma como a gente funciona, né? Esse universo capitalista que a gente vive, diz pra gente que a gente tem que ter meta. E muitas vezes é uma meta de consumo. As pessoas tendem a medir sucesso muito por conta bancária. E você precisa falar, opa, pera lá. Essa pode ser a noção de sucesso para você, mas deixa eu avaliar o que é a noção de sucesso aqui pra mim, tá? Porque, gente, são coisas diferentes, tá? Muitas vezes, algumas pessoas estão super satisfeitas com a vida, com a profissão, mas não estão satisfeitas com a conta bancária. Por quê? Porque tem alguém ali que ganha mais, que sabe? Então, assim, a gente meio que faz um discurso esquizofrênico, assim, por conta dessas separações, tá? É o lugar onde mora, a metragem, o bairro. Gente, para tudo, tá? O que é que faz sentido pra mim? Se não existisse ninguém... se não existisse ninguém consumindo, ninguém te avaliando, o que é que você faria? E o que é que te falta para bancar isso? Beleza? Então dá uma segurada, se reconecta com o seu sonho, se reconecta com aquilo que faz sentido para você, tá? Pode não fazer para sua mãe, pode não fazer para seu pai, pode não fazer para o seu filho, mas faz para você. E não esqueça, meu povo, e mais do que nunca o tempo que a gente tem vivido tem mostrado isso pra gente, assim, com força e de propósito. Gente, quem nunca se separa da gente é a gente, tá? A gente tem uma fantasia de controle, mas efetivamente a gente não tem controle de nada. De nada. Um dia a gente tá bem, no outro dia... tá? Se conectem com vocês, beleza? Então, o primeiro momento, galera, é o momento do sonho. É o momento onde a gente faz essa viagem interna, sabe? É o momento que a gente diz, opa, isso faz sentido pra mim, isso não faz sentido pra mim, é isso aqui que eu quero transformar no mundo. Não economizem nesse primeiro tempo, sabe? Mergulhem, percebam, revisitem a história de vocês, vejam o que é que bole por dentro. Nesse momento a gente não tá falando nem de longe de grana. Ai, Kali, em algum momento a gente vai falar, óbvio. Se você sonha e não sabe como vai pagar sua conta de luz, provavelmente você vai ter limite nesse sonho, entendeu? Mas não é neste momento agora, tá? Essa primeira etapa é a etapa que você sonha, naquela coisa que, sabe? Se permita abrir aí o juízo, tá? Aí depois que você sonha, meu povo, a gente vai pra segunda etapa. E a segunda etapa é dizer assim, opa, sonhei aqui, mas
Eu acredito no que eu sonho, tá? Então, quando a gente faz lá a estrutura do sacar, né? A segunda letrinha é o A de acreditar. Você acredita naquilo que você sonha? Você acredita que você pode realizar o que você sonha? Porque assim, galera, se você não acredita, vou te contar. Independente do que você pensa, o que você acredita é muito real pra você. Entende? Então, assim, na medida em que você acredita que você pode realizar, possível e provavelmente você vai até realizar. Sabe por quê? Porque você acredita. Você talvez só não saiba qual é a melhor forma de chegar onde você quer, tá? E muitas vezes, meu povo, eu tenho mentorandos que eles até têm qualidade técnica, teórica, mas eles não acreditam e não estão dispostos a pagarem o preço. O preço do quê, Kalina? O preço do processo, meu povo, tá? É complicado, é difícil, rebate em questões nossas, talvez de lá de trás, sabe? Uma das maiores queixas que eu tenho, por exemplo, é a galera com dificuldade de se expor, tá? E a exposição fala muitas vezes da história de vida da pessoa, sabe? Das estradas que a pessoa passou, trilhou, das coisas que ela ouviu e que penetrou, entende? Então, assim, o quanto você acredita, porque muitas vezes eu vou precisar que a pessoa dê uma paradinha aí nessa segunda etapa, na etapa do acreditar, para que ela possa revisitar a relação que ela tem com ela, o quanto ela acredita nela, tá? Porque se eu sugiro que essa pessoa vá para campo, faça A, B ou C, se ela não acredita, ela vai esmorecer. Muitas vezes o termômetro das pessoas tá na validação do outro. E isso tá muito errado, meu povo, tá? Não é porque o outro valida que eu faço, tá? É porque eu faço que eu vou me conectar com algumas pessoas que veem validade naquilo, tá? Não vai ser de todo mundo. É uma crescente e a gente precisa se conectar com isso. Beleza, meu povo? Então, o primeiro ponto é o ponto do sonho, tá? O segundo é o ponto do acreditar. Acreditar no sonho e acreditar na pessoa que sonha, que por acaso é você, beleza? Aí a gente vai pro terceiro ponto, Zorra. Sonhei, sabe? Percebi que o que eu quero é melhorar a forma como as pessoas morrem, tá? Eu acho que eu posso fazer um trabalho incrível no momento que as pessoas estão fazendo a passagem delas, né? Ou se despedindo aqui das relações e tal. Uau, que massa! Então, sonhei e poxa, eu acredito que eu posso fazer isso, sabe? Eu posso estudar mais, eu me comprometo a 2 horas por dia, 3 horas por dia, sabe? Ver pesquisa nova, ver artigo, revisitar os autores clássicos e tal. Massa! Acredito que posso. Aí, o terceiro momento é o momento de conhecer. Não dá pra eu seguir adiante se eu não conheço sobre o meu sonho, se eu não conheço sobre a viabilidade do meu sonho, tá? Então eu sonho, eu acredito, mas depois eu vou estudar, meu povo. Às vezes a pessoa fala assim, eu tenho um sonho de... E aí você pergunta, e como é? Sabe? E quanto é? E quem é que fala, eu não sei, eu nunca... Você acha que você vai chegar em algum lugar? Ou é aquela coisa só da boca pra fora, tá? Então, quando, sei lá, eu lembro uma cliente que ela ia casar e ela dizia que o casamento era o sonho dela. Gente, ela sabia de ponta a cabeça sobre casamento, sobre aqui em Salvador, espaços que realizavam casamento, quem eram os maiores nomes de casamento, as pessoas que atendiam pessoas de classe média, enfim, ela sabia tudo de casamento. É disso que a gente tá falando, tá? Na medida em que você sonha com algo, sonha com algum valor pra você entregar às pessoas, que você sonha em transformar mundos, né? E a gente falou sobre isso aqui ontem. Na medida em que você sonha com isso, galera, você precisa conhecer, mas conhecer profundamente. Quem foi a primeira pessoa que falou sobre isso? Quem foi a última? Quais foram os artigos mais recentes que foram publicados? O que é que diferentes teorias falam sobre isso? E outros saberes? Ai, Kalina, eu preciso pesquisar outros saberes. Veja bem, você não é técnica de outros saberes, mas é interessante que você tenha conhecimento. Até porque
Gente, as situações, muitas vezes, elas são multidisciplinares, tá? E você precisa, no mínimo, conhecer. Eu não tô dizendo para que você seja especialista, tá? Mas conhecer faz parte. Beleza? Então, assim, conheça, estude, se comprometa. Se comprometa também em conhecer os processos do seu fenômeno, do seu público, sei lá qual é o recorte de trabalho que você faz, tá? O quarto passo, galera, eu acho que também trava muita gente, que é depois de eu sonhar, depois de eu acreditar, depois de eu conhecer, eu preciso me comprometer. Sacar tem 2 6, tá? Então, assim, ó, muitas vezes eu vejo muita pessoa que quer, mas poucas que se comprometem. E compromisso, galera, é essencial. E aí, quando eu falo de compromisso, talvez a coisa mais próxima de compromisso que a gente tenha noção, muitas vezes é o compromisso erotizado, né? E muitas vezes você até não tá legal com o seu par, mas você tecnicamente sabe, né, que você não pode ou pode algumas coisas porque você tem um compromisso com alguém. Entende? Então eu posso fazer isso ou eu não posso fazer isso porque tenho um compromisso. A coisa mais próxima de uma postura compromissada normalmente são as relações erotizadas, tá? Mas assim, ó, eu preciso, né, para que a gente fale desse tempo, né, dessa jornada de diferenciação, eu preciso de pessoas comprometidas. E compromisso significa que muitas vezes você vai fazer mesmo sem ter vontade. Eu acho que isso é uma das coisas que a maternidade também ensina muito. Você vai precisar fazer coisas mesmo sem vontade. E na jornada de diferenciação profissional, meu povo, não é diferente. Não dá pra fazer quando quer, entende? Por isso que muitas pessoas, elas preferem, e não tô dizendo que isso é bom nem ruim, tá? Tem lugar pra todo mundo. Mas muitas pessoas preferem o quê? A estabilidade. E tá tudo bem, tá tudo certo, tá? Eu fazendo ali meu feijão no arroz todo dia, também comprometido, tá? Mas eu vou chegar onde eu quero, ou eu vou ter o meu retorno no final do mês, e ok, tá? Existe lugar pra todo mundo nesse mundão. Mas quando a gente fala de compromisso, meu povo, é assim, ó. E aí eu digo isso porque é uma realidade que me atravessa, por exemplo, né? E eu quero emagrecer. Você quer emagrecer? Você quer mesmo? Eu quero muito. Mas você se compromete com o seu processo de emagrecimento? Cri, 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 cri. Entende? Por quê? Porque a gente tem dificuldade com essa coisa do compromisso. Por que isso, meu povo? Porque o compromisso normalmente é para coisas que não dão retorno imediato pra gente. É o retorno de médio a longo prazo. E a gente tem muito mau costume de ter o retorno imediato ao nosso investimento. Quando você é reforçado, quando você é recompensado imediatamente, uou, que massa! Isso é maravilhoso. Mas quando a gente fala de recompensas de médio e longo prazo, as pessoas, elas tendem a brochar. Por quê? Porque, de forma geral, nós estamos acostumados com o médio ou com o curto prazo, tá? Então eu prefiro comer o brigadeiro que me dá o prazer imediato do que recusar ele para ter o prazer imediato ou para ter o prazer de longo prazo que só vai vir não sei em que tempo. Entende? Então, assim, acaba sendo muito complicado, meu povo, para quem não tem a disciplina, tá? Acaba sendo muito complicado vivenciar a perspectiva do compromisso. Mas não tenham dúvida, todo mundo tem uma experiência de compromisso nas suas próprias vidas. E isso só precisa ser ampliado, tá? Então, de repente, se você se conecta com alguma coisa ou alguém que você estabeleceu um compromisso, que você estabelece um compromisso, você começa a perceber que existe sim a alma do compromisso em você. E isso só precisa ser trazido para a sua jornada de diferenciação profissional, tá? Então, o primeiro passo, vamos relembrar, é o sonhar. O segundo passo é o acreditar. O terceiro passo, meu povo, não tenha dúvida, é conhecer.
O quarto passo é se comprometer. E aí a gente vai pro quinto passo. E qual é o quinto passo, galera? É ação, é agir. Tá? Então a gente precisa literalmente ir para campo, agir. Não tenha dúvida, galera. Se eu estudo, se eu vislumbro, se eu... mas eu não vou para campo, possível e provavelmente eu vou ficar só na teoria, só no uau, né? Lembra daquele personagem lá da escolinha do professor Raimundo, Somebody Love, digníssimo, né? É muito do papo, é muito do, sabe? Mas a coisa não anda. Por que não anda? Porque você não vai pra campo. Parece que você não quer sujar roupa, sabe? Gente, sinto informar pra vocês, mas errar faz parte do processo. E não é errando que você aprende, tá? É consertando o erro que você aprende. Então não vai bastar só errar, você vai errar, vai precisar consertar, vai testar, vai ver o que funciona mais, vai ver o que funciona menos, sabe? Então assim, ó, é agir, meu povo, é se expor, é se comprometer, sabe? É na exposição, na ação, né? E aqui talvez o comprometimento vai trazer a reverberação em dois grandes pontos, né? Na perspectiva do meu sonho, eu me comprometer comigo, eu me comprometer com o meu sonho, mas eu me comprometer com a ação também, tá? Se você parar pra pensar, eu criei um compromisso na medida em que eu declarei para o mundo que o mundo, o meu mundo, tá? Eu declarei para o mundo que eu vou estar aqui 28 dias, tá? Kalila, ai meu Deus, 28 dias eu vou estar aqui, o compromisso é esse. Podem existir 20 pessoas, como podem não existir nenhuma. E esse não deve ser o termômetro da minha ação, tá? Não é porque tem pouca gente ou porque tem muita gente. É porque eu me comprometo. E eu estarei aqui, salvo acontecer alguma coisa muito macro e que fuja ao meu controle. Entende? Então assim, ó, qual é o seu compromisso? Ai, mas eu vou ficar com vergonha, tá? E qual é a estratégia que você pode utilizar para lidar com isso? Beleza? E assim, vocês entendem, galera, que se de repente aparece uma pessoa aqui e essa uma pessoa, ela é ajudada e eu atinjo o meu objetivo, vocês entendem que eu cumpro aquilo que eu vim fazer? Entende? Então, assim, muitas vezes a gente tá conectado com o quantitativo e o pouco com o qualitativo. Vá pra ação, sabe? Como é que você pode fazer? Com que é que... Ai, mas é porque... Sabe? Gente, parem de achar que precisa estar na sua zona de conforto. Não precisa estar, meu povo, tá? Saia da... foi na zona de conforto ou é na zona de conforto que vocês não expandiram. Foi fazendo o que vocês fazem até aqui que de repente a coisa não engrenou do jeito que vocês queriam, tá? E aí quando eu digo não engrenou, isso vai variar de uma pessoa para outra, tá? Mas foi porque você se colocou em campo, em ação, que de repente uma pessoa foi atingida e essa uma pessoa, ela traz outra, porque ela vai dizer assim, Zorra, Atilina, sabe? E aí é porque eu vi aqui que entrou agora. Atilina, ela, sabe, me transformou dessa forma, ela me deu essa sacada, ela mudou aqui minha forma de olhar. Puxa, vem cá, amiga, vem cá, amigo. Olha como isso é bacana, olha como isso é importante. Teve uma pessoa que me mandou o print da conversa que ela teve com o namorado, né? E diz assim, olha, sabe, tipo, tá sendo massa pra mim, eu quero que seja massa pra você também. E o namorado já tá assistindo aqui também. Gente, é isso, sabe? É meio que a corrente do bem, sabe? Então assim, ó, se desconectem com a vaidade de vocês. Número também é vaidade, tá? É o qualitativo que precisa fazer diferença, sabe? E obviamente que é neste caminho de expansão de quem você é que o meio vai ser também um retorno financeiro, meu povo. Entende? E é isso. Kalila, você vai com papo mole, você é desconectada da grana? Não! Não, eu tenho muita vontade de consumir muitas coisas, sabe? De viver muitas coisas, de pagar por muitas coisas que talvez eu nem precise tanto. Tenho, claro que tenho, tá? Mas eu entendo que a grana é o meio e não o fim.
O meu para quê, lembra que a gente falou sobre isso? Não é ganhar dinheiro, meu povo. Eu ganho dinheiro fazendo o que importa pra mim. Porque no final das contas, o que eu vou contar lá na frente para meu filho, para os meus netos, é o que eu fiz da vida, sabe? É as pessoas que eu encontrei na vida, sabe? O que eu contribuí para que o mundo fosse melhor para mim, Kalila. É disso que eu quero me orgulhar em contar. Não o dinheiro que eu ganhei, inclusive o dinheiro que eu ganhei eu gastei, sabe? Enfim, sabe? Importante eu sei que é, tá? Mas não é o fim, é o meio. E eu não sei o quanto isso faz sentido pra vocês, sabe? E é esse tempo, e aí eu volto a dizer, porque tá muito vivo esse tempo, sabe? Que a gente tá vivendo, de coronavírus, de uau, como ele conseguiu, assim, num estalar de dedos, fazer com que a gente mudasse a ordem da prioridade das nossas vidas, né? Eu tava conversando com uma amiga, ela dizendo assim, Kalila, e eu abri o guarda-roupa e eu comecei a olhar para as minhas roupas e dizer assim, meu Deus, pra que eu comprei isso? Pra que, né? Pra que? E como isso não é supérfluo, sabe? E eu quis tanto, sabe? Uau, gente, é isso, sabe? E não tô dizendo que essas prioridades não mudarão de novo. Claro que mudarão. Por quê? Porque a gente tá em movimento. Porque a gente muda também, tá? E por isso que eu preciso me conectar com a pessoa que eu sou. Por isso que eu preciso me conectar com aquilo que faz sentido para mim, neste tempo e neste espaço. Porque se acontece um coronavírus, se acontece, sei lá o que, uma maternidade, para alguns uma viagem, para alguns um encontro com alguém, sabe? Mas se acontece alguma coisa que muda aí, né, a minha lógica de olhar para o mundo, possível, provavelmente eu vou mudar também e tá tudo bem, as coisas estão definidas, mas elas não são definitivas. Beleza? Não tô vendo nenhum comentário. Às vezes eu vejo a coisa circulando, mas ainda não tô vendo nenhum. Daqui a pouco a gente abre, tá? Primeiro sonhar, depois acreditar, depois conhecer, se comprometer, agir, para que, enfim, a gente possa falar de realizar. Coisas muito, muito importantes para marcar para vocês, meu povo. Não é linear, tá? Muitas vezes as pessoas esperam um caminho linear, como uma estrada, tá? Não é linear, beleza? Às vezes a gente vai precisar ir, voltar. Ai, meu Deus, e quando eu já fui aqui pra campo, eu descobri que essa coisa do acreditar em mim tava um tanto quanto fragilizado, e aí eu vou voltar aqui, vou consertar, tá? É um ir e vir muito constante, mas você precisa estar muito conectada com isso, tá? Inclusive, eu sugiro que você faça uma revisão constante de cada uma dessas etapas de tempos em tempos, tá? Porque às vezes as pessoas se preocupam muito com agir, aí esquecem um pouco do conhecer e a coisa fica meio amarrada. Às vezes as pessoas já estão lá colhendo os frutos, ou seja, realizando, mas aí de repente ela percebe que ela se desconectou do sonho. E aí ela precisa voltar para se reconectar com isso, entende? Então assim, não é linear. O que eu tô passando para vocês aqui, em verdade, é um método sacar, que é o método que eu estruturo o meu trabalho, tá? Mas ele está estruturado dessa forma muito para que ele seja didático e para que você entenda quais são as dimensões que vão precisar ser de propósito, ou seja, com intencionalidade, vigiadas por você constantemente, para que essa jornada de diferenciação profissional, ela não se perca. E não se perca, inclusive, porque você, de repente, começou a ganhar dinheiro, tá? Eu vi uma frase não tem muito tempo e que faz muito sentido com isso que eu tô falando, e talvez, inclusive, tenha influenciado isso que eu falei, que é, encontrei um homem tão pobre, que ele só tinha dinheiro. E muitas vezes a gente precisa pensar quem a gente tem se tornado ao longo dessa jornada, tá? Então, quando a gente fala da jornada de diferenciação profissional, por exemplo, é claro que a gente está falando em conseguir ganhar um destaque, um valor dentro do mercado, né, em relação ao profissional que somos. Isso é extraordinário. Mas eu também não posso perder de vista quem eu me torno por ser esse profissional diferenciado, entende? E o que é que você perde no meio do caminho também. E muitas vezes isso também precisa ser olhado por nós,
Entende? Muitas vezes a gente se desconecta de coisas que eram valiosas pra gente. E assim, ó, ai, Kalila, mas isso é grave? Não sei. Sabe? Existem, às vezes, sei lá, pessoas que foram extraordinárias pra você em um tempo da sua vida, mas que em outro tempo, talvez elas não façam tanto sentido. Então eu honro a história que eu tive com elas, mas neste momento aqui, talvez a gente não se encontre da mesma forma que a gente se encontrava. A gente não compartilhe na atualidade o que a gente compartilhou no outro tempo e tá tudo bem? Claro que tá. Permanece o carinho, permanece o amor, mas talvez as estradas não permaneçam, entende? Assim como muitas vezes as pessoas acabam se perdendo também pelo que ganham. Entende? E acabam se desconectando de quem elas são. Por quê? Porque elas acham de alguma forma que precisam ser coerentes com o universo que agora elas compõem, enfim. Tá? Então, assim, não se percam de vocês, não se percam de quem vocês estão se tornando, né, no processo, na sua jornada de diferenciação profissional. Não se perca de quem ajudou você, de quem agregou pra você. E tem gente às vezes que nem sabe disso. Tá? Inclusive eu digo, eu sugiro que às vezes vale a pena, inclusive nesse tempo que a gente tá vivendo, né? Manda uma mensagem, ó fulano, ó cicrano, você foi importante pra mim no momento da minha vida, sabe? Eu quero te agradecer por isso. Enfim, reconhecer, galera, também é combustível na jornada de diferenciação profissional de quem te ajudou, sabe? Eu gosto e gozo muito quando eu recebo mensagens assim. Isso pra mim é um combustível muito mais potente do que dinheiro, tá? E, ai, Kalila, papinho mole não é, meu povo. O dinheiro, ele chega e ele evapora que você nem vê. E viva os boletos da gente, né? Mas quando alguém vem e marca, você, que massa, que bacana, que bom, né? E, poxa, tô no caminho certo, tô conseguindo fazer com que o que chega pro outro é o que sai de mim, sabe? Então, quando eu falo muito nesse sentido, mas a gente esquece de medir a gente por esses retornos, né? E a gente acaba medindo muitas vezes pela conta bancária, pelo extrato da conta bancária, tá? Então, o caminho, galera, de diferenciação profissional, para mim, eu não tenho dúvida, é o sacar, tá? Sonhar, acreditar, conhecer, se comprometer, agir e realizar. Não adianta parar, bloquear nenhuma dessas etapas. Possível e provavelmente, se você estaciona em uma dessas etapas, o seu processo vai ficar esticado, mais longo, tá? E obviamente você vai pagar o preço disso. Então, assim, ó, independente do que você faça ou deixe de fazer, faz parte da vida adulta pagar o preço das suas escolhas. Beleza, meu povo?